O Shinra estava acorrentado na cama, loiro, e logo depois de ter visto um mundo onde as pessoas não eram 2D, mas eram 3D. Foi assim que terminou a primeira parte da terceira temporada de Fire Force e começa a segunda parte dessa terceira temporada. O Shinra acorda nessa situação e ele não tá entendendo nada. Primeiro ele achou que alguém tinha capturado ele, do pessoal das túnicas lá, porém essa preocupação passou rápido porque a galera da companhia da 8 apareceu, explicou a situação pra ele e viu que tinha alguma coisa no Shinra de diferente e falaram: bem-vindo de volta, Shinra, já faz 3 meses. O Shinra: caraca, mano, eu desmaiei por 3 meses, como assim? Eu só tive umas visão muito louca do passado e desmaiei por 3 meses. Só que aí a galera explicou pra ele: não, Shinra, a verdade é que você não tava aqui por 3 meses, só que tinha alguém no seu corpo por esses 3 meses. Basicamente, o doppelganger do Shinra assumiu o lugar do Shinra durante esses 3 meses que ele ficou inconsciente ou tendo essas visões do passado dele. O próprio Shinra ainda tava entendendo mais ou menos o que tinha acontecido com ele. E nisso ele começa a perceber o que o doppelganger fez de merda. Além de ter pintado o cabelo, ter feito tatuagens no corpo do Shinra, o pior de tudo, e o motivo dele estar acorrentado, é porque ele bateu na Iris, mano. E tipo assim, o Shinra se sente muito culpado com isso. E tudo bem, pô, ele não tava lá pra impedir isso. Porém, não é culpa dele. E a própria Iris chega, sorri pra ele, fala que não era ele, conforta ele, fala que ela despertou poderes de fogo da terceira geração. E bom, esse primeiro episódio é basicamente isso, mas antes de passar pro segundo episódio, eu quero só dar uma explicadinha no que realmente aconteceu nessas visões aí do Shinra. O que o Shinra viu, esses seres humanos de verdade que apareceram, na verdade eram os seres humanos de antes do primeiro grande cataclisma. Ou seja, era como se nós tivesse tido um grande cataclisma e agora existem seres humanos, só que em 2D. É meio confuso, mas meio que é isso aí. Aí agora vai ter outro cataclisma e vai passar pra uma dimensão só, vai ser só pontos. Bom, no segundo episódio, o sétimo pilar já apareceu. Foi um time skip muito grande, porque antes do Shinra desmaiar, ele já tinha, na verdade, né, já não, tinha acabado de aparecer o primeiro pilar. Ele acordou, tinha 6 e surgiu o sétimo. Mas esse episódio aqui é basicamente o Benimaru na pura farmação de aura, mano. Junto com o sétimo pilar apareceu o doppelganger do ex-capitão lá, que era o capitão antes do Benimaru. E pô, aqui só foi pro Benimaru farmar aura mesmo, porque o cara nem saiu arranhado, mano. O cara saiu inteiro da luta. Mostrou um pouquinho do passado dele, isso foi legal. Porém, o que foi maneiro nessa luta e nesse episódio, que eu queria muito que alguém também tivesse tido esse tipo de experiência, eu já falo mais pra frente, foi que a luta foi tão intensa entre o Benimaru e o antigo capitão, que o mundo de Adola se aproximou mais ainda do mundo normal, porque os pilares tá surgindo, tá tendo a putaria louca, e essa luta absurda aí, com poder escaralhando pra tudo que é lado, deu uma acelerada nisso aí. E moleque, a lua foi substituída por essa lua daí. Você pode estar familiarizado, talvez você não soubesse, talvez você soubesse, mas a primeira vez que eu vi isso aqui, eu fiquei completamente maluco, mano. Porque quando eu tava lendo Fire Force, eu não fazia ideia de que era o mesmo autor de Soul Eater. Simplesmente o gigantesco Okubo fez os 2 mangá. Cara, foi, papo reto, foi uma das melhores experiências que eu já tive lendo uma história. Foi muito louco descobrir que era o mesmo mundo, tá ligado? Caralho, foi muito maneiro, velho. Não saber que era do mesmo autor. Assim, eu tô bastante envolvido no meio, tal, eu pode ter outras pessoas que tenham tido essa experiência. Caralho, que experiência maneira. Enfim, terceiro episódio é focado no irmão do Shinra, o Sho, indo atrás das origens dele, da família dele, da mãe dele, do irmão dele. E indo atrás disso, ele descobre que não existe registro nenhum do pai deles. Ou seja, ele e o Shinra nasceram somente da mãe deles. Então ele vai atrás disso daí. Enquanto ele tá atrás dessas informações, ele tem um Adola Link com a mãe deles. E a gente vê o passado da mãe deles. Nisso onde as pessoas não acreditam que a mãe deles tá sendo mãe sem ter tido nenhum relacionamento. Os próprios pais dela fizeram ela abandonar o nome da família, deserdaram ela. Falavam ela de vergonha, falavam que a criança só ia trazer desgraça pra ela. E as palavras que eu iria falar para a mãe da mãe do Shinra e do Sho são de tão baixo calão que por meio desta prefiro me ausentar. O que sairia de minhas cordas vocais seriam tão chulas que, além de ferir vossas audições, eu, por escolha própria, me mantenho em silêncio. A parada ia ficar feia aqui, mano. Prefiro não falar nada. E o que acontece? Ele também descobre isso, né? O grande cataclisma já tinha acontecido antes. O que acontece? As pessoas de antes fizeram
das pessoas de agora em imagem delas, entende? Não sei se deu pra entender direito, mas vocês vão entender quando eu der o exemplo do Shinra. O Shinra nasceu de uma mãe que não teve outras relações, ou seja, o Shinra nasceu só da mãe dele. E no nosso mundo, quem nasceu só da mãe? Nosso mano JC. Ou seja, no mangá, o Shinra é a imagem de Jesus. Nisso, o Sho falou, carai, tô fechadaço com meu mano agora, velho. Por quê? Porque ele virou assim e falou, caramba, desde sempre todo mundo chama o Shinra de demônio, tem alguém tentando mudar a imagem do Shinra e fazer o Shinra se passar por demônio. E agora o Gold do Sho vai atrás e finalmente vai se juntar a essa grande família, graças à imagem e semelhança JC. No episódio 4, o oitavo pilar já aparece, o grande cataclisma tá chegando. O Shinra e os restos da companhia vão até lá e fica só o Shinra pra atacar o colosso que apareceu, enquanto o resto da companhia fica ajudando os civis e tudo mais. A parada é a seguinte, o Shinra é atrapalhado por esse mano aí, até que o Sho aparece, aí o cara vai embora, sei lá o que aconteceu aí. Ele queria que os dois estivessem juntos. Mas o Colosso e o cara que apareceu junto com o Colosso, que aparece com o Pilar pra atacar ali a cidade, era o Ruffles. O cara tem nome de batata. Mas o que acontece? Esse Ruffles é basicamente a religião dos caras nesse mundo. E o Shinra venceu o Ruffles ali. O Shinra usou a velocidade da luz lá e ganhou do Ruffles. Essa luta estava sendo transmitida até porque era o final do mundo, o fim dos tempos. Foi tudo armado. Porque o Shinra, assim que venceu o Ruffles, ele foi tratado realmente por toda a humanidade ali, porque estava tudo sendo transmitido como demônio. Nisso, entre aspas, o plano do grande cataclismo acontecer tá basicamente completa. Tanto que assim que o Shinra venceu essa luta, ele simplesmente desapareceu. Porém, ainda existe um jeito de reverter tudo isso, porque ainda tem... A esperança ainda tá viva. Nem todo mundo acha que o Shinra é o demônio. Tipo assim, 5, 6 pessoas ainda acreditam no Shinra, 5, 6 pessoas. Mas a esperança é a última que morre, né? É importante falar, eu não falei, né? Que a Aires despertou os poderes junto com o oitavo pilar aparecendo, protegeu todo mundo ali. Então, era de se esperar. Muita gente teorizava isso, eu já sabia, até porque, tá ligado? Ela é a oitava pilar. E bom, aquela mulher que protegia do Sho, a Arrow, foi ordenada pelo Sho a manter as esperanças e ajudar o pessoal lá a cancelar o grande cataclisma, que não é pra acabar o mundo, não. E o que acontece? O grande cataclisma meio que já tá pra acontecer, só que tem que ter um interruptor que a pessoa vai lá e vai apertar o grande botão vermelho de começar final dos tempos. E esse grande botão vermelho de começar o final dos tempos é a própria Amaterasu. E lá se foi metade da galera da companhia 8. Metade não, né? O Arthur e os inteligentes entrou. O Arthur não é inteligente, mas precisava de uma força bruta lá dentro. E a galera que ia saber parar o cataclismo entrou lá dentro. Enquanto pra fora ficou outra galera pra impedir que alguém mais entrasse pra ajudar, seja lá quem já estivesse lá dentro também. Porque assim, é o final dos tempos, não dá pra planejar muita coisa. Eles tinham que fazer alguma coisa e fizeram. Aí tem a luta entre esses dois aí que é muito maneira. Só que assim, o episódio basicamente já acabou. Eu fico muito na dúvida do porquê. Por quê que o Benimaru não tá aí? Tipo assim, só não faz sentido, tá ligado? Mas sei lá, vai ver o Okubo ficou pressionado, tá ligado? Se ele tivesse lá era muito mais fácil. É só você pegar Jujutsu de exemplo. Se tudo tivesse ocorrido como deveria, o Gojo tinha ganhado do Sukuna. Mas isso não é assunto pra cá, né? Bom, o autor queria algo diferente na obra dele. E quem sou eu pra discutir? Porém, infelizmente, esses são os 5 episódios que a gente tem até aqui. Mas, moleque, deixa eu te contar um segredo. Não sei se você sabia. Só que se você se inscreve no canal e ativa o sininho, semana que vem tem uma notificação fresquinha de Fire Force pra você, véi. Fez tudo isso? Deixa o like. Sério, muito obrigado mesmo, véi. Tá me ajudando demais, mano. Tchau.